paz do Senhor Jesus, gente! E hoje nós temos uma super live, isso mesmo, com o pastor Rodrigo da IET, da Transcultural. E o tema da live é: quem é Jesus? Você sabe realmente quem é Jesus? Quem ele é? Você sabe em quem você tem crido de fato? Você sabe quem ele foi, quem ele era, quem ele é, quem ele vai ser? Você sabe quem é Jesus? Então, Pastor Rodrigo hoje vai estar ministrando essa palavra, esse conhecimento, esse ensino maravilhoso para as nossas vidas, E nós vamos sair daqui cheio, principalmente porque hoje, sexta-feira da Paixão, e nós vamos falar dele, Então vamos lá, nós vamos falar de Jesus. Vamos convidar o pastor agora. Vamos lá, clica, pastor Rodrigo, no vídeo. Vamos lá, vamos convidá-lo agora. Pastor Rodrigo. Quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Você sabe quem realmente é Jesus? Na live passada nós falamos quem é Deus. Hoje nós estamos falando quem é Jesus. Você sabe realmente quem é Jesus? Então, hoje nós vamos aprender. Hoje o pastor Rodrigo vai estar ministrando uma palavra poderosa para nós hoje, Gente, eu já quero convidar vocês para participar dessa campanha tremenda, que vai acontecer dia 18, 19 e 20 de abril, que é a arrecadação de alimentos, para a população de Candeias. Não fica de fora. Vamos ajudar quem mais precisa. É nessa hora que nós temos que se levantar. É nessa hora que a gente tem que fazer a diferença. É nessa hora que a gente tem que estender a mão para o nosso próximo. Essa é a chance que nós temos de abençoar outras vidas, Então você pode guardar aí o seu saquinho de arroz, café, feijão, Guarda aí e leva lá na igreja, O central de arrecadação, a central será lá na igreja Transcultural. Gente, não perca essa oportunidade de você ser uma bênção na vida daqueles que mais precisam. Amém? Que mais precisa. E tem muita gente que precisa, gente. Muita gente. E vamos ajudar. Vamos honrar a Deus abençoando o nosso próximo. Amém? Vamos lá. Estou esperando o pastor Rodrigo. Vamos lá, vamos lá. Pode entrar, pastor Rodrigo. Pode clicar no vídeo. Já te mandei o convite aí. Sexta-feira da Paixão, gente. Como está sendo a sua sexta-feira? Patrícia, graça e paz. Deus abençoe a todos que estão entrando, gente. Aleluia, glória a Deus. Quem é Jesus? Você sabe quem é o Senhor Jesus? Quem de fato é o Senhor Jesus? Você sabe em quem você tem crido de verdade? Então, fique aí que o pastor Rodrigo vai trazer uma palavra linda, maravilhosa para as nossas vidas e nós vamos aprender muito com ele. Amém, gente? Calma aí, ele tá chegando. Maria do Carmo, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe muito. Vai convidando, gente, vai compartilhando a live aí, vai compartilhando com seus amigos, no grupo de WhatsApp, vai compartilhando que hoje nós vamos falar quem é Jesus, quem é esse Deus maravilhoso, esse Senhor maravilhoso que sabe, tão lindo, que o pastor vai estar pregando aqui para nós. Vamos lá. Calma aí, gente. Vamos esperar aqui que ele vai entrar. E mais uma vez repetindo para vocês, gente, ajude,
né? Ajude aí a campanha de arrecadação de alimentos para a população de Candeias. Vamos ajudar as pessoas que mais precisam, pessoas carentes. Sim, tem muita gente passando necessidade agora, e é agora que a gente tem que se levantar para fazer a diferença nesse tempo. Mostrar que nós temos um Deus vivo, né? E nós vamos fazer a diferença, ajudando aquelas pessoas que mais precisam, né? Que é o que? Doando alimentos. Sim, você pode doar um pacote de arroz, um pacote de feijão, né? Você pode doar bolacha, você pode fazer a sua doação, né? E vai ser tremendo que Deus vai fazer aí na sua vida também. Você vai ser feliz. O Senhor fala que quando você der algo, dê com alegria, né? Porque o Senhor se agrada quando a gente dá, faz alguma coisa, faz algo, né? Para o próximo. O pastor tá chegando aqui. Então, pastor, tá vendo o ícone aqui dos bonequinhos aqui? Eu já te enviei o convite aí. Eu já te enviei. Vê se o senhor consegue me enviar de novo. Clica no link. É aqui, ó. Aqui mesmo. Tem 2 ícones, 2 bonequinhos. Você me envia o convite e eu te aceito. É que eu te mandei o convite aí. Ele já tá aqui, gente. Ele já tá aqui. Então não se esqueça, dia 18, 19 e 20 de abril, tá, gente? Dia 18, 19 e 20 de abril, lá na Igreja Transcultural, né? Vai estar aberto das 16 horas até 19 horas. Vai lá, faz a sua entrega com alegria, sabe? E com amor de você estar ajudando pessoas que mais precisam. E abençoa, abençoa, abençoa. Porque quem vai ser abençoado nisso tudo é você. Você que vai ser abençoado, né? Vamos ajudar, vamos ajudar. Conseguiu, pastor? É que eu te mandei o link aqui. Ah, achei. Mandei. Agora. Adicionando, quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Em quem você tem crido? Então, hoje o pastor Rodrigo vai falar pra gente quem é Jesus. Sexta-feira da Paixão, aleluia, tá chegando. Vai mandando, vai compartilhando aí, gente. Nós estamos falando do nosso Senhor. Vai compartilhando, vai convidando a galera aí. Nós vamos compartilhar uma palavra poderosa aqui em nome de Jesus. Quem é Jesus para você? Você sabe em quem você tem crido de fato? Quem é? Quem é Jesus? Adicionando. Isso mesmo, Patrícia. Isso mesmo. Aê, pastor! A câmera tá voltada. Tá na frontal? Aleluia! Aê! Agora eu tô te vendo. Na frontal. Esse negócio Tudo de bem, tecnologia é pastor? uma benção, viu? É isso aí! Pastor, seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus, né? E quem é Jesus, pastor? Nessa sexta-feira da paixão, o povo quer saber quem é Jesus, né? Então agora eu deixo a palavra para o Senhor aí e que Deus possa falar, te usar de maneira gloriosa nesse dia todo especial. Amém? Amém. Mais uma vez eu agradeço, né, a oportunidade de poder estar aqui, né? Louvado seja Deus por nós podermos aí levar o evangelho de Jesus Cristo às pessoas, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade com tecnologia, né? Mas eu creio que a gente tenta fazer o melhor para o Senhor, amém? Bom, primeiro eu quero também frisar aí, né, Cláudia, a importância da campanha de alimentos que nós estamos fazendo aqui em Candeias. Eu quero convidar todos candeenses a participar, não só candeenses, mas também de outras cidades vizinhas, ou até mesmo de outras cidades e estados que estão nos assistindo, né, que quiser contribuir.
porque o nosso propósito é alimentar pessoas, alimentar vidas, né, que estão passando por dificuldade, né, nessa época tão difícil que nós estamos enfrentando, que é a época da pandemia. Então, eu quero deixar aí, né, o meu convite, né, comerciantes de Candeias, né, empresários, eu quero deixar aqui, né, o meu convite de vocês poderem estar participando dessa campanha. A Bíblia diz: dai e dar-se-vos-á, medida recalcada, sacudida e transbordante. Então participem. Vamos lá? Vamos para a live então sobre o Vamos lá. tema quem é Jesus? Se eu perguntar para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, quem é Jesus? Se eu perguntar para você por que Jesus chama Jesus, você saberia? Você saberia qual é o significado da palavra, do nome Jesus? Tudo isso e muito mais nós vamos nessa noite aprender sobre Jesus dentro da Bíblia Sagrada. Quem é Jesus? Primeiro de tudo, Jesus é Deus em forma humana. Isso mesmo. Jesus é Deus em forma humana. Não, pastor, isso não, isso jamais. Sim, isso sim. É isso que a Bíblia nos revela. E um versículo muito claro que revela isso é João, capítulo 1, verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina. E vimos a revelação da sua natureza divina. Presta atenção. Natureza divina. O que é natureza divina? A essência. Ou seja, Jesus é Deus encarnado em forma humana. Existem muitos outros textos bíblicos que nos mostram isso. Colossenses, capítulo 1, verso 15, fala claramente que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Olha que tremendo. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. E se nós continuarmos a percorrer esse tema de que Jesus é Deus em forma humana, nós podemos, por exemplo, citar o que Jesus Cristo disse em João 8:58, quando ele diz: antes de Abraão, eu sou. Nós temos um outro texto em João, capítulo de número 1, verso de número 1, e no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Cláudio, se você me permite, com todo o amor, fazer uma colocação aqui. Quando a Bíblia diz em João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e era Deus. Esse era Deus, na versão da Bíblia, Novo Mundo, não é Novo Mundo, na versão das Testemunhas de Jeová, esse era Deus é com letra minúscula. É a Novo Mundo, sim. Fugiu da memória, mas é a Novo Mundo. É com letra minúscula. Isso é uma adulteração da Bíblia Sagrada. Isso não é o original da Bíblia. É uma adulteração. Era Deus é com letra maiúscula, não é com letra minúscula. Porque Jesus não é um Deus falso. Ele é um Deus verdadeiro, ele é o Deus que criou.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo foi feito através do Verbo. Então, quem é Cristo? Deus. Deus Criador, porque Ele fez. Deus disse, e o Verbo foi e executou. Entende isso? Deus disse, haja luz. Jesus, o Verbo, foi lá e criou a luz. Haja porção seca. O Verbo foi lá e criou a porção seca. Haja rios. O Verbo foi lá e criou os rios. Agora, eu quero aproveitar esse momento, que eu não posso deixar de dizer, que quando Deus foi criar o ser humano, ele simplesmente fez uma reunião das 3 pessoas da Trindade e disse na terceira pessoa do plural, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O ser humano é a obra-prima da criação de Deus e foi feito por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entende isso? Mas voltando a Jesus, Jesus é Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus e ele manifestou a natureza de Deus enquanto viveu nessa terra como homem. Não é inegável isso. Isso é uma teologia, vamos dizer assim, exata. Exata. Não tem margem de erro. Dentro da igreja evangélica, dentro do cristianismo sincero e verdadeiro, não tem margem de dúvida, não tem, vamos dizer assim, discórdia entre pastores. Jesus é Deus, em forma humana. Nós não podemos negar a humanidade de Jesus. Porque em 1 João diz, aquele que diz que Jesus não veio em carne é o anticristo. Nós temos que entender que Jesus veio em carne. Jesus veio como homem. Ele é Deus e é Deus encarnado. Ou seja, Deus que se tornou um ser humano com um propósito. E que nós vamos falar durante a nossa vocês é que Jesus, ele é filho de Deus. Ele é filho do homem e ele é filho de Deus. O que que isso significa? Ele é filho de Deus porque foi gerado pelo poder do Espírito Santo. E ele é filho do homem porque foi gerado por Maria. E nós vamos estudar isso porque isso tem um princípio muito bom e muito importante dentro da fé cristã. Então, nós não podemos esquecer, Jesus é Deus. Ele pode ser adorado e deve ser adorado, ok? Podemos orar a Ele e devemos orar a Ele. Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. João está explicando claramente isso. Filhinhos, se pecar, temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós, Jesus Cristo, o justo. Ok? Então, nós temos que entender que Jesus é Deus. A segunda coisa que nós temos que entender quem é Jesus é que Jesus é o único Salvador. Isso aqui é importantíssimo. Jesus é o único Salvador. Jesus não é um dos salvadores. Jesus é o único Salvador. Agora vamos entender primeiro por que Jesus é o único Salvador. Eu não sei, eu acredito que você também, que está nos assistindo, a Cláudia, quando eu pego uma tese bíblica, eu preciso me aprofundar nessa tese para saber se aquilo que nós estamos aprendendo e sabendo é de fato, de verdade, a realidade. Nós sabemos que nas redes sociais hoje existe uma série de mensagens e estudos
que não têm base bíblica e que, na verdade, estão ensinando heresias. Mas nós temos que entender que, para nós sabermos a verdade, nós temos que estar abalizados dentro do princípio da palavra. Então, por que Jesus é o único Salvador? Bom, primeiro, Mateus 1, 21. Foi dado a Jesus o nome de Jesus. Um anjo apareceu a José num sonho e disse assim: não temas aceitar Maria como tua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. E virá um menino, e você colocará o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Oh, glória! Você colocará nele o nome de Jesus. O nome Jesus não foi escolhido por José, não foi escolhido por Maria, foi escolhido por Deus. Porque o nome Jesus, ele tem um sentido, ele tem um significado que nós temos que entender. E o significado e o sentido do nome Jesus é o propósito de Jesus. Qual é o sentido e o significado? Jeová é salvação. Olha que lindo. O nome Jesus significa isso. Jeová é salvação. Por quê? Porque só existe salvação em Jesus. O propósito de Jesus é salvar a humanidade. Está muito claro isso em João capítulo 3, verso de número 17. Deus não enviou seu Filho para condenar as pessoas, mas para salvar as pessoas. Então, o propósito de Jesus é salvar. O propósito de Jesus é salvar você que está assistindo essa live. Você que ainda irá assistir essa live. O propósito de Jesus é resgatar você, é transformar você de dentro para fora. Então, se esse é o propósito de Jesus, nós temos que entender como isso acontece. Nós temos que entender. Nós temos que entender os porquê. Bom, nós entendemos o primeiro porquê. Por que Jesus chama Jesus? Nós vamos entender agora o segundo porquê. Por que Jesus nasceu de uma virgem? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar por que Jesus teve que nascer de uma virgem? Isaías profetizou isso 650 anos antes de acontecer. Por que a virgem concebeu e deu à luz a um menino? Isaías diz: seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e o governo estará sobre os seus ombros. Aleluia! Mas por quê? Por que a virgem concebeu? Por que Jesus teve que nascer de uma virgem? Mateus capítulo 1, verso 23 diz: a virgem ficará grávida. O anjo disse a José: ela está grávida pelo poder do Espírito Santo. Verso 25 diz que Maria não teve relações com José até que a criança nascesse. Olha que informações tremendas que nós precisamos entender. Preste atenção, leia lá na Bíblia Católica, qualquer Bíblia, leia lá, Mateus capítulo 1, leia lá. Se você quiser pular a genealogia de Jesus, pule, mas depois da genealogia de Jesus, você vai encontrar tudo isso que eu estou dizendo a você. Por quê? Porque Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo? Porque nasceu de uma virgem. Eu vou te explicar por quê. O porquê está em Salmo 51, na oração de confissão de Davi. Ele chega a dizer assim: em pecado eu fui formado, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Aí está a razão. Se Jesus nasce, ok, da relação sexual entre José e Maria, ele não poderia ser o Salvador do mundo.
Porque ele nasceria carregando a carga genética, entre aspas, vamos dizer assim, carregando a carga genética do pecado de seus pais. Ele seria concebido, ele seria gerado no desejo humano, não do desejo de Deus. Já parou para pensar nisso? Já parou para entender isso? Que mistério tremendo. Então, não é, Cláudia? É tremendo. Mistério profundo. Fato. Então, Jesus, ele nasce puro. Ele nasce 100% puro. Eis a razão porque está frisado no verso 25 de Mateus capítulo 1, que Maria não teve relações com José até que a criança nascesse. Não bastava apenas Jesus ser gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo, mas ele não podia ser contaminado com uma relação durante a gravidez. Jesus nasceu 100% sem pecado, 100% puro, 100%, totalmente puro. Santo. Totalmente santo. Agora, qual é a causa? Por que Jesus nasceu puro? Nós precisamos entender também por que Jesus nasceu puro. Para ele poder salvar quem é impuro. Porque se ele nasce impuro, ele não tinha condição de salvar quem nasceu impuro. Mas como ele nasceu puro, santo, ele então pode salvar quem nasceu impuro. Por isso ele é o único salvador. Conta para mim, você que está assistindo, compartilha, né? Eu costumo dizer aqui, Cláudio, eu sou bem sincero no que eu digo, costumo dizer que você vai compartilhar não para deixar eu, a Cláudia, famoso. Como diz Paulo, nós não estamos pregando a nós mesmos, nós estamos pregando a Cristo e nós como servos. Amém? Então Amém. compartilhe, não é para a gente ficar famoso, é para que Jesus seja divulgado. Pastor, eu queria que você explicasse a questão sobre... Tem muita gente que pergunta para mim e fala assim, mas por que Jesus teve que me salvar na cruz do Calvário? Por que ele derramou o seu sangue ali? Conta para as pessoas agora a origem do pecado, que antigamente as pessoas tinham, quando desobedecia a palavra, tinha que matar, né, um carneiro ali, o sangue descia, aí era espiado, né? Conta essa parte aí até chegar que o sangue de Jesus veio purificando, que tem muita gente que não entende isso. Amém. Então, é justamente nesse ponto que eu quero chegar. Ok? É justamente nesse ponto. Por isso Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Justamente aí. Agora, pense comigo, raciocine comigo. Se Jesus fosse, presta atenção, no Antigo Testamento, o povo judeu, quando sacrificava um cordeiro, um animal a Deus, para que os seus pecados pudessem ser aparentemente tirados, porque não era tirado, era aparentemente tirado. Se você analisar a lei do sacrifício de animais daquela época, o animal não podia ter defeito. O animal ele não podia secar olho. O animal ele não podia ser manco. O animal ele não podia ter problemas na pele. O animal tinha que ser o melhor animal. Tinha que ser um novilho cevado. Tinha que ser um animal totalmente perfeito. Por isso Cristo nasceu gerado pelo Espírito Santo, porque Cristo tinha que nascer perfeito. Para ser o cordeiro que nos limpa de todo pecado. Então, a Cláudia tocou no assunto. Vamos lá, o que é pecado?
1 João relata isso. Transgredir a lei. O que é transgredir a lei? Desobedecer a lei. E o que é a lei? A lei é a lei de Deus. Os 10 mandamentos da lei de Deus. É os 10 mandamentos. Não furtarás, não cometerás adultério, não levantarás falso testemunho, né? Tem uma amarás teu Deus acima de tudo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi resumido tudo em 2. Mas a minha pergunta é: quem obedece 100% à lei? Quem? Fala para mim. Quem? Não há ninguém. Todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos. Por que todos pecaram? Porque já nasceu com a carga do pecado quando foi gerado no ventre de sua mãe. Nenhum outro ser humano nasceu, Cláudia, gerado pelo Espírito de Deus. Todos nasceram através da relação de papai com a mamãe. Com todo respeito, inclusive também Maria, mãe de Jesus, a qual eu amo e a qual eu admiro. Porque foi agraciada, escolhida para ser a mãe do Salvador. Mas ela, Maria, mãe de Jesus, em Lucas, ela faz a oração chamada oração magnífica pelos católicos e que expressa que ela também foi salva por Jesus, seu filho. Olha que oração linda que ela fez. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha bem, Maria chega a dizer: eu preciso ser salva por ele. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Então, o pecado, ele nos traz a morte. O salário do pecado é a morte. O salário, o preço, o pagamento por desobedecer à lei de Deus é a morte. Essa morte não é somente a nossa morte física. Essa morte é uma morte eterna, espiritual, eterna. Não quero assustar ninguém, mas eu quero falar o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz que Jesus é o nosso Salvador, significa que nós, por sermos pecadores natos, nós somos condenados por causa do pecado, nós somos condenados a um sofrimento eterno, a qual a Bíblia chama de lago de fogo em Apocalipse. O que Jesus faz? O que Jesus faz? Nasce santo, vive santo e morre levando os nossos pecados. Essa é a boa notícia! Essa é a boa notícia. Um justo pagando o preço pelos injustos. Aleluia. Olha que algo tremendo, algo lindo. Eu hoje, na minha devocional, eu expliquei lá, Jesus dizendo, quando ele estava ali pregado naquela cruz, ele citou uma frase em hebraico. Eli, Eli, lama sabachthani. O que significa? Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus virou o rosto, para que Deus virou o rosto para que Jesus pudesse entender a distância que o pecador tem de Deus. Naquele momento, todo o pecado da humanidade estava sobre ele. E a cédula de dívida minha e sua estava ali, sendo paga por Jesus na cruz. Cláudio, se me permite, eu quero falar, eu gosto muito de falar como Jesus em parábola. E eu quero resumir essa obra salvadora de Jesus num conto, numa parábola, numa história. Pense comigo o seguinte. Eu pego meu carro,
É uma história. Eu pego meu carro. E a Cláudia conhece Candeias. Ela não mora aqui, mas ela é daqui. E eu pego ali naquela avenida principal ali, a quilometragem ali é 30 km por hora. Eu pego meu carro e eu ando a 100 km por hora. O que eu estou fazendo? Eu estou desobedecendo uma lei. Eu estou desobedecendo a lei de trânsito. Ok? Certo. Vamos colocar que lá perto do supermercado Faria tem um semáforo. E eu furo o sinal vermelho. Eu estou desobedecendo mais uma lei de trânsito. E ao fazer isso, eu bato num carro. E eu estrago o carro de quem eu bati. Chega a polícia e diz assim: o que aconteceu? Fulano vem em alta velocidade, furou o sinal vermelho, bateu no meu carro, estragou meu carro. O policial vai chamar testemunhas e vai comprovar que aquilo é real. Então o policial vai chegar para mim e vai dizer assim: olha, você vai receber 5.000 de multa e o conserto do carro vai ficar em mais 5.000. Total da dívida, 10.000. E eu digo para o guarda assim: eu não tenho com que pagar. É uma dívida cara demais. É uma dívida muito alta. Eu não tenho como pagar essa dívida. Eu estou arrependido. Eu não vou mais andar em alta velocidade. Eu não vou mais furar o sinal vermelho. Mas o guarda olha para mim e diz assim: a justiça tem que ser feita. Você paga a dívida de 10.000 ou você vai ser preso para sempre. E então eu fico desesperado, porque eu não tenho como pagar essa dívida. De repente, aparece a Cláudia. O que está acontecendo? E eu chego para a Cláudia e disse assim: eu desobedeci a lei. Eu andei a 100 km por hora, onde é permitido andar só 30. Eu furei o sinal vermelho. Eu bati. E agora o guarda está dizendo que a minha dívida é de 10.000 reais. Ou pago ou eu vou preso. E a Cláudia disse assim: 10.000? É, 10.000. Eu estou arrependido, eu reconheço que eu errei, que eu desobedeci a lei. A Cláudia, eu nunca desobedeci a lei. Eu sempre obedeci a lei. E eu tenho esses 10.000. Eu vou pagar para você a dívida. E a Cláudia chega perto do guarda e tira os 10.000 e paga o guarda os 10.000. A minha pergunta para você é a seguinte: eu vou preso? Não. Não por quê? Porque a Cláudia, que nunca desobedeceu a lei, pagou por mim, que desobedeci a lei. Se a Cláudia tivesse desobedecido, ela teria que pagar por ela mesma. Mas como ela nunca desobedeceu, ela pôde pagar por mim que desobedeci, mas me arrependi de ter desobedecido. Nessa história, a humanidade sou eu. Nessa história, Jesus é a Cláudia. Ele nunca desobedeceu. Por isso que ele diz: eu não vim revogar a lei, eu não vim cancelar a lei, eu vim cumpri-la. E Jesus foi o único homem que pisou nessa terra e obedeceu a lei 100% na íntegra. Jesus nunca errou. Jesus nunca pecou. Como homem. Não estou falando como Deus. Como homem. E o mais interessante, Cláudio, é que ele tinha natureza humana. Como é que é isso, pastor? Vou explicar. Ele teve fome. Ele teve sede. Ele teve angústias e aflições, ao ponto de suar gota de sangue. Ele teve sede ao ponto de, naquela cruz, pedir água. Deram para ele vinagre. Ele teve fome, porque a Bíblia diz em Mateus 4, que depois de 40 dias e 40 noites de jejuar, ele teve fome. E foi aonde Satanás o tentou no deserto. Então, não vem falar para mim que Jesus obedeceu a lei 100% porque ele era Deus. Aqui na terra. Ele veio em forma humana. Ele sentiu dores. Isaías diz que ele sentiu dores
sem fim. Não pode ser calculado pela medicina ou pela ciência a dor que Jesus sentiu. A ciência tenta calcular, mas ela não consegue atingir o pico máximo dessa dor. Porque Jesus fez tudo isso por amor a você, por amor a mim, para nos resgatar das trevas, para nos resgatar da imundícia do pecado, para nos resgatar, para nos resgatar da limpar, para nos resgatar da condenação eterna. Não há amor maior. Quando eu disse na live passada que Deus é amor e a maior expressão do amor de Deus é Jesus, você só entende o amor de Deus quando você entende quem é Jesus. Aleluia. Aleluia. Não adianta você me dizer que você conhece a Deus se você não conhece quem é Jesus. Jesus disse: aquele que nega a mim, nega o Pai que me enviou. Nós não podemos separar Jesus de Deus, Deus de Jesus. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Atos capítulo 4, verso de número 12. Está dizendo que não há salvação em nenhum outro debaixo da terra. Só Jesus. Só Jesus. Em 1 Timóteo capítulo 2, está dizendo: só há um mediador entre Deus e os homens. É o ser humano Jesus Cristo. Entende isso? Deixa o Espírito de Deus revelar a você quem é Jesus. Porque isso é uma revelação do Espírito. Eu estou aqui como instrumento de Deus para dar a matéria-prima, para que o Espírito de Deus revele a você quem é Jesus. Eu não tenho poder de revelar a você quem é Jesus. Isso é uma coisa bíblica. Porque o próprio Jesus, ele chega para os discípulos, Cláudio, e diz assim: quem o povo diz que eu sou? Aí os discípulos começam a dizer: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. Jesus aperta os discípulos e diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro então se levanta e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foste revelado por carne ou sangue, não foi homens que revelaram isso a você, mas foi o próprio Deus quem revelou a você quem eu sou. Só Deus pode nos revelar de fato, de verdade, quem é Jesus. E quando nós temos essa revelação, e quando essa revelação brilha aos nossos olhos e em nosso coração, não existe nada que possa se comparar a isso. Se você me perguntar: pastor, o senhor é santo em si mesmo? Não, não sou. Sabe, Cláudio? Nós temos que tomar cuidado, porque existe, entre aspas, uma hipocrisia muito forte dentro da religião chamada gospel. Sabe? Porque eu sou pastor, eu sou santo. Eu sou isento de pecado. Eu não peco, eu não falho. Você está entendendo? Eu estou acima da membresia da igreja. Não, nós temos que parar com isso. 1 João está dizendo assim: se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou fazendo de Deus um mentiroso. E a sua verdade não está em nós. Eu peco. Nós só ficaremos livres do pecado quando o nosso corpo for glorificado. Entende isso? Nós pecamos.
Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu ia te falar, pastor, sem remissão, sem sangue não há remissão de pecados, né? Por isso que naquela época, para o povo ser perdoado porque transgredia a lei, eles tinham que sacrificar um animal. Hoje não tem mais isso, né? Igual o senhor falou. Hoje é o sangue de Jesus que clama por nós, né? Pelo perdão. Por isso que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Teve gente que perguntou para mim: eu pequei demais, acho que nunca vou ser perdoado. Deus perdoa, Jesus perdoa todos os pecados, o sangue dele, né? Então, é por isso que muita gente, principalmente muitos católicos, muitas pessoas que não entendem, acham, mas por que o sangue de Jesus? Mas por que eu tenho que, né, ser perdoado? Mas por que ele foi lá, morreu, né? Eu tenho pessoas, parentes próximos que não entendem isso, né? Mas isso vem lá e te traz igual o senhor explicou. Pode continuar, pastor. Justamente. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso é desde o jardim do Éden, né, irmã Cláudia? Então... Quando o homem peca, né? Eles descobriram que estavam nus, eles pegaram folhas de figueira para si, né, para fazerem cintas para si, mas quando Deus veio, Deus diz: essas cintas não servem. Mataram então um animal e com o couro do animal fizeram roupas para si. Para tampar o pecado, um animal precisou ser morto. Lá no jardim do Éden. E é assim de fato. Sem o sangue de Jesus, nós não temos como ser limpos. Está em 1 João também. Diz assim: se andarmos na luz, como na luz ele está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Olha que lindo! Todo o pecado. Todo. Eu quero falar uma coisa aqui que tem muita gente sofrendo, Cláudia. Você comentou aí agora sobre familiares. Aconteceu um fato com um familiar meu há anos atrás, de que ele era de uma denominação, de uma igreja, não vou falar o nome, é fora de ética, ele era de uma igreja, e ele foi visitar uma outra igreja. O pastor descobriu, o líder da igreja que ele congrega, descobriu. E esse líder disse para ele que ele havia cometido um pecado imperdoável e que ele já estava condenado ao inferno. Esse parente meu entrou em crise depressiva profunda. Ele não mora na cidade onde eu pastoreava, e então eu tive que ir na casa dele conversar com ele. Eu quero dizer algo aqui muito sério para você que está assistindo. Compartilhe também com outras pessoas que talvez você saiba que está vivendo a mesma coisa. Deixa eu dizer algo para você. Pastor não tem o direito de dizer se você está salvo ou não. Porque é graça. Salvação não é pelos nossos méritos, é graça. Efésios capítulo 2 diz: pela graça sois salvos através da fé. Salvação é presente. Presente quem dá é Deus. Pastor não tem poder de dar esse presente para você, não. Na verdade, o presente é dado por Deus, somente por Deus. E como nós recebemos? Quando nós estendemos a nossa mão, chamada fé. E recebemos esse presente. Esse presente é Cristo. Esse presente é o sangue que Cristo derramou por nós na cruz do Calvário. Paulo, na igreja, na carta aos Romanos, ele diz assim: pode alguém morrer por alguém que é bom? Pode ser que sim. Mas dificilmente alguém morreria por aquele que é mau. E Paulo diz assim: Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Quando Cristo me alcançou, quando esse Cristo, esse Jesus me alcançou, eu era a pior espécie de ser humano que você possa imaginar. Fui viciado em droga. Cheguei a traficar droga. Um cara encrenqueiro, violento.
Um cara que tinha muitos e muitos pecados. Mas esse Cristo me encontrou. João diz assim, não fomos nós que amamos a Deus, mas Deus nos amou primeiro. Então eu quero largar bem claro a você que está assistindo, que vai assistir. Deixa eu dizer uma coisa, não tem caso perdido para Jesus, não. Tem pessoa perdida para Jesus. Porque ele veio para isso mesmo. Ele veio para resgatar e salvar o que se havia perdido. O ser humano, ele dá, entre aspas, o parecer de que alguém já não tem mais jeito, de que alguém já está perdido, que não há mais salvação, e aquele negócio todo, né? Não. Não é a palavra do ser humano que vale, o que vale é a palavra de Cristo, é a boa notícia do Evangelho de Cristo. Tem solução para você. Enquanto há vida, há esperança. Jesus é a sua esperança. Jesus é o Filho de Deus, que veio puro, santo, e que morreu como uma ovelha muda. Não abriu a boca. Nenhum momento ele abriu a boca. Pense bem nisso. Nós estamos aí na época, hoje, comemorado pelo catolicismo romano, a Sexta-feira da Paixão. Domingo, né, a Páscoa. Sabe o que é Páscoa? Passagem. Mudança. Transformação. Saída de uma escravidão para uma libertação. E sabe quem garante a sua libertação? O nosso Cordeiro Pascal, Jesus de Nazaré. Ele pagou o preço pela sua liberdade. Ele pagou o preço pela sua libertação. Não adianta, é bom, eu até gosto e dou para os meus filhos o ovo de Páscoa. É bom, é muito bom. Claro que a gente não pode extrapolar, senão a diabetes vem. Mas é bom. Mas não ensine as suas crianças que a Páscoa se trata apenas de um ovo de Páscoa que o coelhinho botou. Páscoa se trata de uma passagem de uma vida de escravidão para uma vida de libertação. Eu costumo dizer algo muito interessante na igreja, é forte, mas é real. Jesus Cristo, o justo, se tornou injusto para que eu, injusto, me tornasse justo. É algo tremendo. É algo tremendo. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Eu digo, Cláudia, que se realmente a humanidade parasse de correr atrás daquilo que é ilusório e começasse a se interessar e se aprofundar em saber quem é Jesus e buscar essa revelação do Espírito, o mundo seria bem diferente. Porque o cristianismo ele muda de dentro para fora. Né? A Cláudia comentando sobre o sacrifício do Antigo Testamento. O sacrifício do Antigo Testamento ele mudava o exterior, mas ele não tinha poder para mudar o interior. Cristo ele não muda só o exterior, ele muda o interior. Muda tudo, muda o comportamento, pensar, tudo. Fala. É o novo nascimento, né, do Espírito, é tudo. Fato, fato. Eu costumo dizer o seguinte, a religião é como um homem limpando casa. Já viu um homem limpando casa? Ele varre, varre, varre. Junta o cisco, levanta o tapete e coloca tudo debaixo do tapete. Nossa. Parece que a casa está limpa. Aos olhos humanos, parece que a casa está limpa. O que é o cristianismo? O cristianismo é uma limpeza geral. Não camufla. Entendeu? Não esconde a sujeira. É uma limpeza
geral. É uma, como você diz, Cláudia, é uma transformação geral, total. Quem é Jesus? O Filho de Deus, o Filho do homem. Em João, ele é chamado de Filho de Deus. Em Lucas, ele é chamado de Filho do homem. Em Marcos, ele é um servo. Em Mateus, ele é o Rei dos Reis. Em Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega e a estrela da manhã. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é a raiz de Davi. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o dono de todo poder. Em Mateus 28, ele apresentando aos seus discípulos, ele disse assim: todo poder me é dado no céu e na terra. Em Filipenses, ele diz assim: ele foi humilhado, ultrajado e desprezado, mas Deus o colocou na mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é Jesus. Esse é Jesus, Cláudia. Deixa Ele eu, é o único talvez... intermediador, né, pastor? O único intermediador entre Deus e os homens. Não existe outro, né? Não tem. Porque só ele tem a, vamos dizer assim, só ele tem a capacidade de ser esse salvador e esse intermediador. Pelos motivos que nós falamos. Por nascer santo, por viver santo. Só ele tem. Agora, eu quero dizer algo aqui, talvez para terminar, não sei, a Cláudia, se tem alguma pergunta, se tem alguma coisa, há mais algo a falar, mas para dizer algo aqui. Quando eu penso nesse texto de Filipenses, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se nós olharmos para o mundo atual, muitos não estão se prostrando diante de Jesus e muitos não têm confessado Ele como Senhor. Então, quando isso acontecerá? Definitivamente, amplamente, completamente, no dia do juízo. No dia do grande trono branco. Eu vou dizer algo aqui, quero isentar a Cláudia dessa responsabilidade, mas nós ainda vamos ver Hitler prostrado diante de Jesus e confessando ele como Senhor. Pena que vai ser tarde demais. Nós vamos ver homens que foram ditadores, como Stalin e tantos outros que fizeram chacinas e mataram milhares de milhares. Nós vamos ver Bin Laden prostrado diante de Jesus, confessando que ele é o Filho de Deus. Mas vai ser tarde demais. Eu costumo dizer algo, Cláudia, que hoje Jesus é o nosso advogado. Hoje. Talvez você entenda de leis, de jurisdição. Hoje Jesus é o nosso advogado. Hoje ele nos defende. Hoje ele defende a nossa causa. E como eu aceito ele como meu advogado, e ele defende a minha causa, eu estou com a minha causa ganha. O pior vai ser quando ele vier como juiz. Se você negá-lo como advogado, você vai ter que enfrentá-lo como juiz. Isso é sério. Isso é muito sério. Porque quando ele vier com juiz, ele não virá para defender, ele virá para aplicar a justiça e o julgamento. Por isso eu quero... Você está com a Bíblia aí, Cláudia? Tô.
Abre para mim João capítulo 3, versículo 16, 17, 18. Por favor, eu queria que você lesse para a gente poder terminar esse estudo de quem é Jesus. João capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Ah, tá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Tanto, num nível tão profundo, que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, não sofra a condenação, mas tenha vida eterna. No 17 está dizendo, Deus não mandou seu Filho para condenar o mundo. Presta atenção nisso, porque isso é muito importante. O propósito de Deus, ao enviar seu Filho, não é condenar, é salvar. Agora, o verso que nós lemos seguinte, que é o verso 18, quem crê no Filho de Deus não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Você entende isso? Você entende a seriedade disso? Se nós pegarmos um outro texto que encaixa perfeitamente nesse texto, Marcos capítulo 16, ide, pregai o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Condenado. Nós temos uma oportunidade, uma decisão. Crer ou não crer em quem Jesus é. Já não é mais culpa de Deus se a humanidade, se as pessoas escolherem não crer. Deus amou. E ele não amou da boca para fora. Ele amou na prática, enviando o seu unigênito, o seu único filho, para morrer por nós na cruz do Calvário, derramar até a última gota do seu sangue, para nos limpar, lavar de todo o nosso pecado. Está consumado. A dívida está paga. Basta eu e você. Que presente maravilhoso! A dívida está paga. Tá paga. É só aceitar Jesus, é só confiar. Ele já resolveu tudo lá no céu com o Pai. Tudo pronto. Por isso, sabe, pastor, dá uma tristeza às vezes da gente ver o quanto o maior pecado da humanidade é não crer, é não acreditar na palavra, sabe? Não dar crédito à palavra. Isso é o maior pecado da humanidade por causa disso. Porque não está aceitando a graça salvadora de Deus, né? Por isso que o mundo está do jeito que está. Porque está tudo resolvido. Jesus já foi já conquistou a vitória. Já nós fomos salvos. Lá ele já acertou tudo com o Pai lá no céu. É só a gente o quê? Crer, tomar posse e andar conforme ele nos ensinou.
E é só isso, né? E já está tudo pronto. E agora, quem não crê, quem despreza a palavra, sabe, dá uma tristeza no coração, porque é uma escolha da pessoa também. Deus quer salvar todos, mas nem todos vão querer ser salvos, né? Então é uma tristeza nessa parte daqueles que negam, né, a graça salvadora de Deus, né, que é Jesus. Agora, você sabe por que que muitos negam essa graça salvadora? Não? Fala aí. Você Pode fechou a falar. Bíblia, né? Você fechou a Ah, Bíblia? fechei, pode falar. Abre lá. Capítulo 3 de João, abre lá. Você vai ler para nós o versículo de número 19 e o 20. E você vai descobrir por que que muitos negam essa graça. João 3, 19 e 20. Isso, né? Acho que sim. Isso. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Uhul. Por que que as pessoas preferiram? Por que que as pessoas negam Cristo? Porque elas amaram mais as trevas do que a As luz. trevas. Isso aí. É triste dizer isso, mas é uma realidade. Infelizmente, né? Eu digo isso, assim, não com a intenção de desanimar pessoas, porque se você creu em Cristo, você vai para Cristo. Se você crê em Cristo, você vai ser alguém que ama a palavra, alguém que ama uma live como essa, alguém que ama ir aos cultos, louvar, cantar louvores de adoração ao nosso Deus. Você vai amar tudo aquilo que a Bíblia está. Você vai amar. Mas se você prefere as trevas, infelizmente, você não vai amar esse tipo de vamos dizer assim, de programação. Não vai. Infelizmente não vai. Né? Vai amar, com todo respeito, vai amar estar no barzinho, estar junto daqueles que falam da palavra de Deus. É triste isso. Mas existe esperança, Cláudia, porque um dia eu fui assim, sabe? Eu tenho uma irmã, ela mora em Belo Horizonte, é a sua xará, ela chama Cláudia também. E eu tinha menos uns 15, 16, 17 anos, eu ia para o bar beber, eu ia para as drogas, para a prostituição, e ela falava assim para mim assim, vamos para a igreja, vamos buscar Cristo, Jesus te ama, Deus te ama, Ele enviou Jesus por você. Eu dizia para ela assim, Cláudia, igreja é lugar para velho. Eu sou muito novo. Tenho que curtir a vida primeiro, depois, quando eu ficar velho, eu vou para a igreja. Ela olhava para mim e disse assim, eu vou orar para que Deus dê a você a oportunidade de ir, porque talvez você não fique velho e não tenha tempo de ir. Mas graças a Deus, né, eu fui para a igreja com 24 anos. Né, eu me converti com 24 anos. Hoje eu tenho 42 anos e nunca me afastei da presença de Deus. Nunca, 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 nunca me afastei. Graças a Deus. Eu tenho um chamado e tive sempre um chamado pastoral. Eu fui apresentado na igreja da minha irmã quando eu era bebezinho. O pastor hoje, que já está com o Senhor, ele entregou algo profético. Esse menino vai ser um pastor. Então,
é chamado de Deus. E vale a pena. Né? É bom demais servir esse Deus. Louvado seja Deus. Hoje eu tenho uma família feliz, 3 filhos, uma esposa maravilhosa, tremenda, um presente maravilhoso que Deus me deu, né? Graças a Deus estamos aí pastoreando a igreja de Candeias e louvado seja Deus por tudo que Deus tem feito. Basta você aceitar esse presente. Presente chamado Jesus. Definindo, Cláudia, quem é Jesus? Pessoa, pastor, como que uma pessoa aceita Jesus? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Romanos, capítulo de número 10. Diz assim: como invocarão a quem nunca ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Conformosos são os pés daqueles que anunciam a boa notícia. E diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? E diz assim: se confessares com a boca e crer no coração, será salvo. Como que alguém aceita? Confessando com a boca. Por isso tem alguns pastores que dizem assim: não, esse negócio é bobagem, de você fazer o apelo para a pessoa aceitar Jesus. Não, é bíblico. É bíblico. E eu pergunto para você que está assistindo essa live conosco, que talvez ainda não tomou a decisão por Jesus. Você quer aceitar Jesus? Hoje você aprendeu, entendeu quem é Jesus. Um presente de Deus para te salvar. Quer aceitá-lo? Se quer, é só você dizer aí aonde você está assistindo essa live: Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu te recebo e te aceito como o meu Senhor e o meu Salvador. Não precisa ninguém ver. Ninguém vê. Porque se você crer com a boca, se você falar com a boca e crer com o coração, diante de Deus você já está salvo. Diante de Deus você já está justificado, porque você creu. Oh, meu Deus. Creu no sacrifício. Creu no sacrifício. Agora eu te dou um conselho. Procure uma igreja que ensine esse evangelho. Amém. Simples, objetivo e eficaz. Aleluia. Amém. E pode ter certeza, Deus muda toda a nossa história. Amém, Cláudia? Muito obrigado mais uma vez. Eu quero te convidar para o senhor vir falar quem é o Espírito Santo. Glória! Semana que vem, se o senhor tiver aí um dia, né, aproveitar, aí a gente vai marcar uma live aí. Quem é o Espírito Santo? Claro, pode ser na próxima sexta. Amém, então, gente. Ó, sexta-feira, gente, quem é o Espírito Santo? Vai colocando aí, aleluia, glória a Deus. Coloca aí nos comentários o foguinho aí, ó. E eu tenho certeza que vai ser uma palavra poderosa também. Gente, eu quero agradecer a todos que estão aqui conosco. Muito obrigada, né? Domingo agora é Páscoa. Tenha uma linda Páscoa. Celebre, né, a Deus, porque a nossa vitória é essa. Jesus, como o pastor falou aqui, é o presente que Deus nos enviou para nos livrar dos nossos pecados. E nós somos justos diante de Deus. E Ele não veio só salvar, Ele veio para nos tornar filhos de Deus. Gente, que lindo isso, que lindo. Então é isso, gente. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Pode falar, pastor. Eu sei que o senhor está querendo falar alguma coisa. Não, é isso mesmo, né? Nós nos tornamos em Cristo de inimigos a amigos de Deus. Filhos. E nós vamos falar sobre isso sexta-feira, hein? Amém. Como amigos e como filhos,
nós temos liberdade para ter uma comunhão pessoal com Deus através da pessoa do Espírito Santo. Aleluia! Gente, espera aí então, sexta-feira, em qual horário, pastor? Pode ser 7h30. 7h30, então. Pastor, agora eu gostaria que o senhor orasse, né? Por todos nós que estamos aí ouvindo a palavra, por aqueles que vão assistir, e a gente fecha a live. Amém. Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, quero apresentar cada vida, ó Deus, que está agora assistindo essa live. Sei também, ó Deus, que o teu Espírito moverá para que outras pessoas também possam assistir depois. Em oração, Senhor, para que o teu Espírito convença cada um, ó Deus, de quem é Cristo. O teu Filho amado, o presente maravilhoso que o Senhor enviou, para que através do sangue que ele derramou, nós possamos ser justificados, possamos ser seus filhos, seu amigo, e possamos ter, de fato, de verdade, uma eternidade na tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda enfermidade que porventura alguém está. Em nome de Jesus, eu declaro agora pecados perdoados. Ó Deus, em nome de Jesus, eu declaro agora libertação sendo realizada na vida de cada uma dessas pessoas. Que essa boa notícia venha tranquilizar cada coração, ó Pai. Como diz Paulo, Cristo em mim, esperança da glória. Pai, em nome de Jesus, que cada família possa receber a tua paz, a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Abençoo também a vida da Cláudia, do seu esposo. Ó Pai, que ela continue sendo esse instrumento vivo nas suas mãos para levar a tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente! Feliz Sexta-feira da Paixão e feliz Páscoa, pastor! Feliz Páscoa para todos! Amém. E lembre-se, Jesus é o nosso presente que veio nos salvar e para nos tornar filhos de Deus. Aleluia, gente! Eu estou muito feliz hoje. Tchau, tchau. Aleluia.